Verdade. Então, uma boa tarde a todos. Vamos iniciando os nossos trabalhos de hoje, sábado, com alguns avisos aqui da casa. Atividades, né? Nós temos palestras e passes quase todos os dias. A exceção são as sextas-feiras. A evangelização infantil, domingo às 10 horas. O plantão de atendimento é segunda, terça e quinta-feira, a partir das 7h15. E quarta-feira, a partir da 1h15, o plantão. E domingo também tem plantão às 9h30 da manhã. Cursos, nós temos o curso básico, acontecendo às quintas-feiras, 7h30 da noite. E tem o curso básico 2 também, ocorrendo de sábado. E o mediúnico, acho que estão fazendo também. Estava meio em dúvida se ia ter ou não. A assistência social nossa é segundo sábado de cada mês, entrega de cestas básicas para 60 famílias. Quem quiser colaborar pode doar alimentos, né? Açúcar, leite em pó, café. E é isso, né? As palestras são transmitidas pela internet também, no nosso site, www.casadocaminhosantana.com.br. O plano espiritual está aqui presente conosco, né? Nós sabemos, eles estão juntos, já nos auxiliam nesse salão. E principalmente também o orador, normalmente ele é inspirado pelo plano espiritual para também tocar em determinados assuntos que tenham a ver com a nossa vida. Por isso, assim, que o plano espiritual recomenda que nós prestemos atenção na palestra, e porque é importantíssimo, né? Às vezes algo que é dito durante a palestra cabe para nós e nos faz refletir sobre o que nós estamos vivenciando, para que nós mesmos possamos assim mudar a nossa vida, melhorar, nos acertar. Então é isso. Vai haver uma pizza com bingo, uma noite beneficente da pizza com bingo, realizado, vai ser dia 4 de abril, sábado, às 8 horas da noite. Local Acre Clube, Rua Guaurama, 540, Jardim França. O convite é R$30, dá direito a pizza e refrigerante e água à vontade. Está escrito aqui, com direito a pizza, refrigerante e água à vontade. Agora eu não sei, não sei se é só água à vontade, né? Vocês compram aí, vocês vão ficar sabendo na hora. Uma surpresa. Para adquirir os convites, fale com a Sandra, com o Mauro, com a Cida. Então nós vamos passar a nossa prece agora. Vamos elevando o nosso pensamento ao alto, nos ligando com Deus nosso Pai, que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, livra-nos do mal, pois é teu o poder, o reino e a glória para sempre, que assim seja, graças a Deus. Vamos passar então a palavra ao Amir. Muito boa tarde a quem está assistindo aqui conosco no salão e também quem está assistindo via internet. Nosso tema de hoje é um tema do livro Fonte Viva, número 61. Chama-se Nunca Desfalecer, que significa nunca fraquejar, né? O livro Fonte Viva, assim como todos os livros daquela coleção, chama-se Coleção Fonte Viva, inclusive, são pequenos trechos do Evangelho, do Novo Testamento, comentados pelo Espírito Emmanuel à luz da doutrina espírita. Então, o Emmanuel, de acordo com os conhecimentos espirituais, de acordo com as orientações do plano espiritual, dá interpretações para trechos do Evangelho. O Evangelho de São Lucas, ele diz o seguinte: orar sempre e nunca desfalecer. E o Emmanuel comenta que nós não devemos nos deixar abater pelas nossas dificuldades, pelos problemas que nos afligem no dia a dia,
Porque eles não são castigos de Deus, eles não são coisas que Deus coloca no caminho para nos fazer sofrer de propósito. O sofrimento acaba sendo decorrente de uma necessidade. Esses problemas não acontecem para nos castigar, e sim para nos fazer mais fortes. Quando nós aprendemos a transpor esses obstáculos, nós aprendemos a ultrapassar essas coisas que nos afligem, nós vamos evoluindo e vamos nos tornando mais fortes. E todos esses obstáculos, todos esses problemas, eles são transitórios. Como a nossa própria existência na Terra é transitória, os problemas que são dela decorrentes também são transitórios. Nós temos que ter em vista o nosso passado espiritual e o nosso futuro espiritual, porque nós somos espíritos imortais. Nós vivemos, na verdade, no dia a dia como se fôssemos materiais, como se fôssemos apenas... como se fôssemos isso, né? Como se fôssemos o corpo físico, como se essa fosse a nossa realidade principal. Mas isso, na verdade, é um reflexo do mundo espiritual. O mundo espiritual, a vida espiritual, é a nossa vida verdadeira, é a nossa vida primitiva. E a nossa vida material aqui na Terra, ela sim é transitória e é um reflexo das nossas necessidades, dos nossos erros do passado e dos nossos acertos também. E para compreender isso, nós precisamos entender de onde viemos. Primeiro, nós somos espíritos imortais, criados antes do corpo físico. E, portanto, nós trazemos a nossa bagagem espiritual de erros e acertos. De onde viemos? Também a doutrina espírita nos responde isso. Fomos criados por Deus, simples e ignorantes, precisando de aprendizado, precisando da conscientização. Saímos da presença de Deus inconscientes e vamos voltar a ela após todas essas experiências, vamos voltar ao seio de Deus, mas já vamos voltar conscientes. Já vamos voltar com uma nova bagagem, com uma nova consciência espiritual. Transitaremos pelas diversas fases do desenvolvimento do espírito. Então, para onde nós vamos? Por onde nós fazemos essa evolução? Essa evolução nós fazemos tanto na erraticidade, no mundo espiritual propriamente dito, quanto nos mundos em que nós reencarnamos. Por exemplo, nós começamos lá nos mundos primitivos, onde se dão as primeiras encarnações do homem. Depois nós passamos aos mundos de expiações e provas, como é o caso da Terra, onde nós vamos realmente ter problemas, vamos sofrer, porque nós estamos reparando coisas do nosso passado, estamos passando por provas que nos habilitarão a experiências mais profundas no futuro. Depois nós temos os mundos primitivos, expiações e provas, depois vem os mundos regeneradores. Regeneradores, o bem já vai começar a predominar sobre o mal. Porque nesse mundo de expiação e provas que nós estamos, o mal ainda predomina. Nós temos em nós ainda mais mal do que bem. No mundo regenerador, o bem já vai predominar. Nos mundos felizes que se seguem a esses mundos, o bem já predomina de uma maneira mais pronunciada. E depois temos os mundos celestes, onde são as habitações dos espíritos puros. Os espíritos que já passaram por todas essas condições que nós estamos passando e conseguiram já uma posição já mais elevada nessa escala evolutiva. Ali já não tem egoísmo, já não tem aquela coisa de fazer o mal semelhante, já não tem mais nada disso. Isso é uma coisa dos mundos mais inferiores. Agora, a gente fica pensando, né? Se eu estou aqui para evoluir, se nós estamos aqui, se o objetivo da nossa vida é a evolução, então por que Deus nos faz sofrer tanto, então? Por que Deus não me protege? Se eu sou um bom cristão, se eu vou à missa, ou ao centro espírita, ou ao culto evangélico, ou qualquer culto religioso, se eu dou esmolas na rua, se eu procuro fazer o bem ao meu semelhante, por que Deus não me protege, então? Por que eu ainda tenho que passar por esses problemas? Isso não deveria estar reservado a pessoas de uma índole má, que nós já não temos mais, nós achamos pelo menos que não temos. Aí nós precisamos nos lembrar do nosso passado remoto na religião, que a nossa relação com Deus, a nossa visão de Deus, sempre foi uma relação de barganha, sempre foi uma relação de nós fazermos a vontade de Deus, nos submetermos a alguma coisa que nos foi passada como sendo a vontade de Deus, para que nós pudéssemos ter alguma coisa em troca. Nós temos isso no nosso íntimo. No passado nós estávamos habituados, em encarnações pretéritas, aí estávamos habituados ao sacrifício. Sacrificar animais à divindade para que a divindade nos desse uma boa colheita, né? Adorávamos as forças da natureza
para que elas não nos castigassem. Tínhamos o Deus Sol, a deusa das águas, para que a nossa lavoura tivesse chuvas e tivesse as condições. Então nós estamos muito acostumados a essa... Até nós fazemos aquela coisa, olha, se Deus, se o Senhor me der essa graça, se o Senhor me conseguir tal coisa, eu vou fazer isso, isso, isso. Então é uma relação que nós ainda enxergamos como uma negociação, como uma barganha. E Deus, quando nós sofremos, nós estamos achando que Deus está nos castigando, porque nós temos essa ideia de um Deus vingativo, de um Deus, daquele Deus ainda do Antigo Testamento, que nós tínhamos aquela visão do Senhor Deus dos exércitos, aquele Deus que se vingava quando não cumpriam a vontade dele. Mas o Mestre Jesus nos ensinou que Deus não é nada disso, que Deus é amor, que Deus é justo e bom, e que Deus não quer o sofrimento dos seus filhos. E nós sempre ainda achamos que estamos sendo castigados. Se eu estou sofrendo, é porque Deus está me castigando. E não é bem assim. Deus está nos ensinando. Esse sofrimento que Deus nos impõe não é muito diferente daquele sofrimento que um pai amoroso, que uma mãe amorosa tem com seus filhos quando o fazem acordar cedo, por exemplo, para ir para a escola. Seria muito gostoso para a criança ficar dormindo até as 11 da manhã, e depois ir assistir desenho, e depois brincar com os coleguinhas na rua, e depois almoçar bolacha e tomar sorvete como sobremesa. Mas um pai amoroso, uma mãe zelosa pelo futuro dos seus filhos, pela evolução dos seus filhos aqui na Terra, não deixaria seu filho fazer isso todos os dias. De vez em quando nós deixamos, né? Mas não pode, uma pessoa que tem verdadeiro amor não pode deixar os seus filhos fazer isso todo dia. Porque sabe que ele tem que aprender a disciplina, que ele tem que aprender que o esforço é necessário para se conseguir as coisas, para que ele vá para a escola aprender o conhecimento. Então será que quando nós vemos um pai, uma mãe, fazer o seu filho, entre aspas, sofrer para acordar cedo para isso, será que isso realmente é um castigo? Não. É um sofrimento na ótica da criança, mas numa ótica maior, de alguém que estiver olhando de fora, vai dizer, olha, esse pai é um pai amoroso, essa mãe é uma mãe zelosa, porque está cuidando do bem dos seus filhos e não do que ele quer. E nós, como crianças espirituais que somos, queremos que Deus nos dê aquilo que nós pedimos. Mas aquilo que nós pedimos e que nós queremos nem sempre é o que nós precisamos. Porque nós queremos ficar naquela coisa mais parada. Nós temos um amigo, inclusive, aqui na rua de trás, o Dr. Adão, que ele costuma dizer o seguinte, que a gente entra na vida como quem entra numa academia. Se você entra numa academia, você está querendo uma nova condição de vida. Você está querendo se fortalecer, conseguir um bom condicionamento. E aí você entra na academia, paga lá a matrícula, a mensalidade, faz todos os exames, e o instrutor diz, bom, agora você está pronto para a malhação a que você se dispôs. E aí nós não queremos que aumente a velocidade da esteira, nós não queremos que coloque o peso na barra, nós queremos uma barra bem levinha, para que a gente possa levantar com uma certa facilidade, nós queremos a esteira bem devagarinho, para que a gente consiga assistir televisão enquanto estamos fazendo a esteira. A vida é mais ou menos a mesma coisa. Nós chegamos aqui, fazemos um monte de promessas no mundo espiritual, lá orientados pelos mentores amigos, nós sabemos do que nós precisamos. Somos orientados em relação às experiências pelas quais temos que passar. E chegamos aqui e nos dá aquela preguiça. Nós achamos que estamos sofrendo demais, nós achamos que está muito duro, que as pessoas que nos cercam são muito difíceis, e que nós não precisaríamos passar por isso. Mas Deus, amoroso como Ele é, e muito mais perfeito do que qualquer pai e mãe terreno, nos dá o sofrimento unicamente na medida que precisamos, na medida que ele é indispensável, e nunca sem uma razão. Não existe sofrimento injusto. A doutrina espírita já nos ensina isso, que todo sofrimento, toda expiação, e mesmo a prova, ela tem a sua razão de ser, tem a sua raiz, ou em causas passadas, ou em causas atuais. Por exemplo, se nós temos um sofrimento, nós temos uma coisa que nos faz, como a lição diz hoje, desfalecer, uma coisa que nos faz fraquejar hoje. Vamos procurar a causa disso, primeiro na nossa encarnação atual. Se nós analisamos o nosso dia a dia, analisamos o nosso comportamento, como nós pensamos, como nós fazemos,
e não encontramos uma causa disso, uma causa evidente disso nessa vida, certamente essa causa está numa vida passada. Se assim não fosse, Deus seria injusto. Deus faria com que nós passássemos por um problema a que nós não demos causa. E o Kardec, aqui na Codificação Espírita, já nos explicou que todo efeito tem uma causa. Se o efeito é o sofrimento, ele tem que ter uma causa. Se não é atual, é uma causa pretérita. Então nós dissemos que o nosso planeta é um planeta de provas e expiações. O que são expiações? Expiações são... quer dizer que eu tenho que pagar? Quer dizer que nós temos que sofrer porque a justiça tem que se vingar de nós? Não é uma vingança da justiça, porque vingança e justiça são coisas diferentes. E Deus, na sua infinita perfeição, não pode confundir justiça e vingança. Mas, de alguma forma, as expiações são resultantes da lei de causa e efeito. Ou seja, são coisas que realmente estão na nossa ficha ali de programação espiritual para que nós passemos por aquilo. Né? São resultados das nossas faltas passadas. Inclusive no Evangelho diz o seguinte: se o teu olho é motivo de escândalo, arranca esse olho, porque é melhor entrar na vida sem um olho do que seres lançado no fogo do inferno. Nós, à luz da doutrina espírita, que tem a reencarnação como um de seus princípios, nós podemos entender isso de uma maneira até mais profunda. Entrar na vida sem um olho. Ou seja, se algum dos meus órgãos físicos, apenas para dar um exemplo, se algum órgão físico nosso está fora do nosso controle, a ponto de nós cometermos faltas com ele, é melhor que nós entremos nessa vida, que nós reencarnemos nessa vida com algum tipo de limitação ligada a isso, para que não passemos a cometer os mesmos erros. Por exemplo, já se sabe de casos de pessoas que foram hábeis ladrões, né? Pessoas hábeis na arte de furtar coisas dos outros, que vieram, numa encarnação futura, vieram sem uma mão, vieram sem um braço. Por quê? Porque se tivessem aquela condição que lhe permitisse aquela habilidade manual que tinham no passado, fariam a mesma coisa. Então passam algum tempo nessa encarnação presente sem essa possibilidade, ou seja, de alguma maneira com o seu livre-arbítrio sofrendo uma certa limitação, para que possam fazer o certo. Nós estamos sujeitos a isso. Isso é apenas para dar um exemplo, porque isso pode ser inclusive de uma maneira moral. A pessoa que abusou da sua inteligência, fez mal aos outros com a sua inteligência numa encarnação, numa próxima ela pode vir com a sua inteligência limitada. Para quê? Para que se coloque um pouco à mercê de alguém que possa manipulá-la, para que ela não possa manipular os outros da mesma maneira com que fez. Então isso são alegorias que nós podemos entender também como essa aplicação na reencarnação. De que se nós fizermos mal de alguma maneira, nós vamos ter que sofrer alguma limitação no futuro. Isso como uma expiação. E o que são provas? Se a expiação é uma coisa que decorre da lei de causa e efeito, o que são provas? Provas são mecanismos que a vida se usa para nos fazer crescer, para colocar à prova nossa inteligência, nossa resignação. Por exemplo, um parente difícil. Parente difícil que nós olhamos como uma coisa, mas eu não mereço esse parente só me traz problema, aquele cunhado, né? Aquele cunhado que só pede dinheiro emprestado, isso e aquilo. Mas na Bíblia fala que a pedra rejeitada será o alicerce da construção. Então essa pessoa que parece a mais difícil, que parece a que mais nos causa problema, na nossa família, no nosso trabalho, onde seja, será que ela não é a pessoa, a pedra de toque mesmo, aquela pessoa mais importante com que nós podemos construir alguma coisa espiritual? Porque as pessoas que são fáceis para nós lidarmos, aquelas pessoas que não oferecem desafio e cuja convivência só nos dá prazer, elas não, na verdade é prazeroso conviver com elas, mas em termos espirituais isso não nos traz desafio. Nós não precisamos superar limitações nossas para que possamos conviver com essa pessoa. Então nós temos necessidade de que existam pessoas difíceis no nosso caminho. E muitas vezes essas pessoas acabam caindo mesmo mais próximo, né? Quanto mais você joga o outro longe, mais perto ele fica.
Porque quanto mais você quer ver o outro distante, isso significa que nós temos algum problema com esse outro. E significa que nós precisamos da proximidade com ele. E aí, se nós não conseguimos nos entender com ele, nos reconciliarmos com uma pessoa, com ele ou com uma pessoa parecida com ele, essa pessoa vai chegando cada vez mais próximo de nós nas próximas encarnações. Pode chegar como um chefe, pode chegar como um avô, um pai, um irmão, um filho, uma esposa, um marido. E aí, de alguma maneira, nós, já tendo com esse esquecimento temporário do que essas pessoas nos fizeram e do que nós fizemos para elas, nós vamos nos reconciliar. Porque a proximidade dessa pessoa dentro da nossa família, muito próxima de nós, vai nos tornar pessoas melhores. Por amor nós vamos aprender a conviver com ela e assim nós vamos superar as nossas próprias limitações. O Emmanuel nos diz nessa lição que nós temos os problemas de ordem externa, os problemas que nós temos que lidar na vida, para que nós aprendamos simplesmente a superar as nossas limitações internas. Engraçado, né? Nós precisamos de um problema fora, porque nós não conseguimos enxergar um problema ligado àquilo que está dentro de nós. Mas nós conseguimos enxergar esse problema no outro. E aí, quando você aprende a conviver com o problema do outro, você muda você. Você também melhora. Nós também nos colocamos numa condição melhor. No Livro dos Espíritos, a pergunta 258, nós anotamos aqui, que diz o seguinte: o próprio Espírito escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então essas provas que nós tanto reclamamos de passar no dia a dia, foram solicitadas e muitas vezes imploradas por nós antes da reencarnação, na maioria das vezes. Ah, mas todo o estilo de prova então fui eu que pedi? Olha, ou fomos nós que pedimos, ou nós estávamos numa condição espiritual tão ruim que nós não tínhamos nem esse livre-arbítrio ainda. E aí essas provas foram escolhidas para nós, por Deus, pelos mentores a seu serviço, para que nós passássemos pelas provas que tínhamos que passar, que deveríamos passar para melhorar, não pelas que queríamos. Porque às vezes é como nós já dissemos, às vezes o que nós queremos não é bem o que nós precisamos. Então se o espírito ainda não tem essa condição de saber o que ele precisa, o seu livre-arbítrio é um pouquinho limitado e as provas são escolhidas por outros espíritos mais elevados. Mas de qualquer maneira é o que nós precisamos. Então não adianta nós ficarmos nos queixando e nos lamuriando e achamos que Deus não nos ama porque nos faz passar pelas coisas. Quanto mais resignadamente e quanto mais amorosamente nós superarmos essas dificuldades, mais nós vamos evoluir. Porque quando nós nos revoltamos contra a justiça divina, nós ficamos estacionados. Nós nos colocamos numa posição de uma criança rebelde. Aquela criança rebelde que, sofrendo a reprimenda dos pais, sofrendo alguma coisa que os pais lhe impõem, naquele momento ela não está aprendendo nada. Ela só está aprendendo a se resignar. Porque ela não vai poder fazer nada contra a vontade dos pais. Da mesma maneira que nós não podemos pegar Deus pelo colarinho e dizer: por que você me fez passar por isso? Ele fez-nos passar por isso porque nos ama, porque quer o nosso progresso. E essas provas, se elas nos foram concedidas, se elas nos foram dadas, elas não são maiores do que nós podemos suportar. Elas estão na esteira do que nós temos já uma capacidade espiritual, uma capacidade de conhecimento e de sentimento para suportar. Então, assim, para superar as nossas falhas, então nós teremos que sofrer sempre. Será que a lei, então, é como a pena de talião? Será que tudo que nós fizemos, nós vamos ter que expiar e vamos ter que sofrer por isso? Não necessariamente. As duas respostas estão na Bíblia. As duas opções que nós temos estão na Bíblia. Uma delas é aquele versículo que fala: de Deus não se zomba. Tudo aquilo que plantardes, tu mesmo haveres de colher. Ou seja, não tem como fugir da colheita e não tem como terceirizar, né? Não dá para nós plantarmos alguma coisa e querer que o outro colha. Nós tomamos veneno, quem morre somos nós. Não adianta nós tomarmos venenos para matar o outro. Então esse é um remédio. É um dos remédios que nós temos para crescer espiritualmente. É remédio do você planta e você colhe. Esse é o mais frequente. Mas tem um outro, que está na Epístola de Pedro, que diz o seguinte: o amor cobre a multidão de pecados. O
quer dizer isso? Quer dizer que se nós fizermos mal a alguém de uma determinada forma, e não quisermos necessariamente passar por tudo que nós fizemos essas pessoas passarem, nós podemos fazer o bem. Nós podemos tentar apagar um pouco das nossas dívidas, das nossas faltas, fazendo o bem. Se possível, para aquela própria pessoa que nós prejudicamos. Mas se não for possível, se essa pessoa já não está mais entre nós, e tudo que nós podemos fazer por ela é uma prece, vamos fazer o bem a outras pessoas na mesma situação, ou pessoas em qualquer situação de necessidade, necessidade física, necessidade de contato, necessidade espiritual, necessidade de uma conversa. Muitas vezes o que a pessoa precisa é ser ouvida. Quantos nossos problemas não ficam tão menores quando uma pessoa amorosamente se dispõe a nos escutar? Os problemas às vezes ficam muito menores assim. Então, com o trabalho, colocando-nos a serviço do semelhante, em benefício do semelhante, as nossas faltas elas também vão se apagando. Então, acaba sendo como um jogo, de tentar acertar mais hoje do que nós erramos no passado. Se nós acertamos, procuramos acertar, procuramos estar no caminho do bem e fazer o bem ao semelhante, mesmo que nós tenhamos as nossas faltas passadas, nós podemos diminuir muito a expiação que vai decorrer delas. Nós não precisaremos expiar completamente. Nossa necessidade de expiação vai diminuindo, porque vai plantando o amor em nós. Quando nós fazemos caridade, nos colocamos a benefício do semelhante, é o amor em nós que se desenvolve. Com o desenvolvimento desse amor, aquele pecado vai sendo como que coberto, vai sendo como que apagado. Nosso perispírito, que reflete a nossa evolução, vai se tornando mais leve, mais luminoso. Então nós temos esses dois meios para apagar as nossas faltas do passado. Um é sofrer os efeitos dela, o outro é amar. Que se não puder apagá-las totalmente, vai poder diminuí-las muito. E é bom também para que nós não nos revoltemos, porque sofrer com revolta não adianta nada. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz um capítulo que fala do bem sofrer e do mal sofrer. Se nós sofremos com revolta e não nos resignamos, esse sofrimento não tem tanto valor, porque nós apagamos de alguma coisa, de alguma maneira, uma coisa ruim, mas apareceu outra coisa ruim no lugar, que é a revolta contra a lei de Deus, que é o contestar a lei de Deus. Então não podemos sofrer revoltados. Se tivermos que sofrer, se tivermos coisas que nós não temos como deixar de passar, vamos passar a fazer preces, vigiar, orar, para que nós possamos passar por isso de uma maneira melhor, para que nós possamos passar por isso sem revolta. E aí nós passaremos uma vez só. Se nós nos revoltamos contra as coisas que a vida nos coloca na frente, talvez nós não aproveitemos a prova, não passemos na prova, e exatamente como uma prova de colégio, nós teremos que fazer essa prova de novo. Vamos repetir a mesma lição no ano que vem, com uma turma mais jovem. Interessante pensar assim, né? A vida é uma escola, né? A vida ela é um hospital, primeiro para nos tratar, porque muitos de nós na espiritualidade, nós vimos para cá trazendo problemas que nós temos já do nosso passado muito longínquo. Então a vida aqui, com todas as dificuldades que envolve, às vezes funciona como um hospital para nós. Funciona como uma terapia também emocional, onde nós trabalharemos as nossas emoções, os nossos sentimentos. E funciona também como uma escola, onde nós podemos nos manter na evolução com os espíritos da nossa faixa evolutiva, ou nós podemos ficar estacionados e seremos ultrapassados pelas outras gerações mais recentes de espíritos que vão evoluindo mais do que nós, e nós vamos ficando ali estacionados e sempre sofrendo. E é isso que está acontecendo com a Terra agora. A Terra, que é um mundo de expiações e provas hoje, está passando gradativamente a ser um mundo de regeneração, onde o bem vai predominar sobre o mal. Então, para que nós possamos, como os mansos, herdar essa terra, da maneira como o Evangelho nos diz, nós temos que nos colocar em sintonia com a evolução do planeta, e se possível até mais. Nós não podemos ficar aquém da evolução média do planeta, senão nós não poderemos ficar aqui quando forem exilados, não é? Os espíritos que não têm condições de habitar um planeta regenerador. Nós temos que nos preparar também para essa transição.
E é interessante nós lembrarmos que o tipo de provas que nós passamos hoje nos revela, de alguma maneira, quais são as nossas tendências. Por exemplo, se nós temos um problema com o chefe no trabalho, e nós precisamos dar um jeito de conviver com aquele chefe, não tem outro jeito, será que isso não revela um problema que nós temos com a autoridade? E toda autoridade é delegada do alto. Então será que nós não trazemos de lá de trás um problema já antigo com a questão da autoridade? Com a questão de sermos comandados? Será que nós não temos um problema de submissão? Submissão à vontade de Deus? Talvez. Nós queremos fazer a nossa vontade, né? Seguir os nossos desejos. Eu confio em mim e acabo me esquecendo de Deus. E aí a vida coloca um chefe chato na nossa frente, para que nós, aprendendo a respeitar a pequena autoridade que esse chefe tem sobre nós, possamos projetar e aprender a respeitar a autoridade absoluta e infinita que Deus tem sobre nós. A perfeita e boa vontade que Deus tem para as nossas vidas. Outra coisa também, a doença. A doença pode ser para curar o espírito. Por exemplo, se hoje eu estou com um problema no pulmão muito grande e eu nunca fumei. Nós nunca fizemos nada que pudesse causar uma doença pulmonar e temos aquela doença crônica desde criança. Será que isso não reflete um problema que nós causamos para o nosso próprio corpo numa vida passada? Será que nós não fumávamos sem parar ou fazíamos alguma outra coisa que danifique o pulmão? E hoje não estejamos passando por isso como resultado daquilo? Então a doença, nesse caso, vai ser o caminho para a cura do espírito. Porque nós não pudemos reparar isso de outra maneira. Então essa doença que hoje se coloca como um sofrimento é, na verdade, o caminho para a cura do espírito. Muitas vezes. E muitos espíritos, até em sintonia com o título da lição, de nunca desfalecer, a pior situação que nós podemos imaginar para o desfalecer é o suicídio. Muitas pessoas se suicidam. Todos os dias acontece isso, né? Tem países até mais desenvolvidos em que isso acontece mais. As pessoas se suicidam achando que o seu problema vai ser resolvido. Achando que se livrando da vida física, vão se livrar também do problema. E como a doutrina espírita já nos mostrou de muitas maneiras diferentes, o problema continua no mundo espiritual, ela continua lá com o mesmo problema e agora com uma falta muito grande a expiar. O seu perispírito, a sua condição espiritual vão passar a refletir o seu ato impensado de uma maneira muito dolorosa. Então a pessoa que estava com um problema aqui e se suicida, ela vai chegar no mundo espiritual com um problema 1000 vezes pior, além daquele que ele já estava. E isso às vezes pode levar muitas encarnações para voltar. Nós tivemos notícia num trabalho espiritual, numa outra casa que participamos, de uma criança que tinha o livre-arbítrio completamente tolhido, porque desde nascença ela tinha uma paralisia praticamente completa do corpo todo. Isso provocava uma certa revolta dos pais, dos familiares, dos amigos. Nossa, mas o que essa criança fez para passar por uma maldição dessa? Aquilo era encarado na vida dela como uma maldição. Uma criança que, desde criança, tem que ficar dependendo de todo mundo para tudo. Não pode mexer os braços, não pode mexer as pernas. E aí, num dos trabalhos que era frequentado por essa família, foi revelado pelo plano espiritual que essa criança havia dado cabo da própria vida, havia se suicidado em várias encarnações seguidas. Então ela implorou para que, de alguma maneira, ela fosse dirigida nessa vida, que o seu livre-arbítrio fosse tolhido de alguma maneira, que ela pudesse, depois de muito tempo, deixar uma de suas existências ter o término normal. Porque ela já não sabia mais o que era isso. Já não sabia mais o que era isso, deixar a sua vida terminar normalmente. Ela já havia dado cabo da própria vida várias vezes. Então o que parecia para a família como uma maldição, na verdade era uma bênção. Porque numa próxima, ou daqui 2 ou 3 encarnações, essa criança vai poder vir numa condição já melhor, com seu perispírito já bem mais equilibrado. Porque ela vai aprender a se desvincular desse tipo de ato, de dar cabo da própria vida. E dá tempo de ler um trechinho do livro aqui? Tem uma parte aqui que a gente estava lendo,
Esse é o livro Céu e Inferno, que faz parte da Codificação Espírita, é um dos livros de Allan Kardec, onde tem aqui muitas manifestações de espíritos desencarnados, relatando a relação entre o que fizeram em vida e como foi suas vidas e o que elas passavam no mundo espiritual. No capítulo de expiações terrestres, tem um caso aqui do Marcel, a criança do número 4. Marcel era um menino de 8 a 10 anos, num estado horrendo, num estado muito terrível. Ele é descrito assim: seja pela disformidade natural, seja em consequência da doença, suas pernas contornadas tocavam seu pescoço. Sua magreza era tal que a pele se dilacerava sobre a saliência dos ossos. Seu corpo era uma ferida e seus sofrimentos atrozes. E aí, essa criança estava nessa posição já há 4 anos. Um sofrimento muito difícil, e o médico, de alguma maneira, se compadeceu dela e começou a ter mais contato com o menino. E o médico conversava com ele. Ele pedia remédios ao médico, não para que sua dor melhorasse, mas porque aquele remédio que o médico costumava lhe dar o fazia dormir. E ele dormindo, ele não poderia perturbar os outros doentes do quarto. Então olha um menino de 8 anos, como ele já tinha uma visão ampla do mundo espiritual, da grandeza do seu espírito. Porque ele não estava preocupado com a própria dor, ele estava preocupado em, gemendo de dor e se contorcendo em dores como lhe acontecia todos os dias, estava preocupado em prejudicar os outros doentes, que precisavam de sossego para poder repousar. Bem, essa criança veio a desencarnar e o seu espírito foi evocado, depois de algum tempo, na Sociedade de Paris. E depois ele dá uma comunicação aqui que nós não teremos tempo de ler e vai ficar cansativo também. Mas o guia do médium, que era o Santo Agostinho, ele diz o seguinte: se a agonia foi longa, a hora da morte não foi terrível. Os membros convulsionados se torciam sem dúvida e mostravam aos assistentes um corpo deformado se revoltando contra a morte, a lei da carne que quer viver apesar de tudo. Mas um anjo planava acima do leito do moribundo, cicatrizando seu coração. Depois tomou sobre as suas asas brancas essa alma tão bela que se escapava desse corpo informe, pronunciando essas palavras: glória vos seja dada, ó meu Deus. E essa alma subiu para o Todo-Poderoso. Feliz ela exclamou: eis-me, Senhor, me destes por missão ensinar a sofrer. Suportei dignamente a prova? E agora o espírito da pobre criança retomou suas proporções e ele plana no espaço, indo do fraco ao pequeno, dizendo a todos: esperança e coragem. Então olha aqui, como a idade não é também um obstáculo para a elevação do espírito, não é? Ele parecia ter ideias já à frente da idade dele, ideias como se fosse de um adulto. Isso já lhe mostrava a sua resignação e como o sofrimento que ele passava ali, que era uma consequência de vidas passadas, em que ele afirmou aqui na comunicação que ele foi belo, foi rico, foi adulado, teve criados e fez o mal para muita gente, ele estava passando já nessa encarnação, como já havia passado em outras, por esse tipo de coisa. Mas o seu espírito, através disso, ele foi se depurando. Então, meus amigos, nosso tempo já se esgotou ali. Nós gostaríamos de lembrar que o trabalho no bem, o trabalho em prol do semelhante, ele é um remédio para que nós não desfaleçamos, para que nós não nos deixemos fraquejar. Porque quando nós trabalhamos no benefício do próximo, no benefício do bem, nós aprendemos a olhar para baixo e não para cima. Quando nós olhamos para baixo e vemos a situação do outro que é pior que a nossa, em vez de ficarmos invejando a situação do que está por cima, o amor ele vai se desenvolvendo dentro de nós. E Jesus nos disse: tem de bom ânimo, né? No mundo tereis tribulações, tereis problemas, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então vamos seguir o exemplo de Jesus e vamos nos colocar a serviço de Deus nas nossas expiações, nas nossas provas, para que possamos suportá-las com dignidade. Muita paz a todos. Então agora a parte nossa das perguntas, comentários. Aproveitar que o Amir fez uma palestra tão esclarecedora para nós. Boa palestra, como esclarecedora. Quer comentar alguma coisa? Eu achei assim, então foi difícil você
bem de sofrer, né? Na verdade, o Espírito ela não quer que nós soframos, né? Mas sim, nós Nos libertemos, né? isso. Nos libertemos, né? Saber como nos libertar. Importante também, a gente falado, olhar para cima, mas olhar também que tem pessoas passando necessidades, dificuldades muito maior do que a sua. E, portanto, não invejar o outro que está numa situação melhor, né? Assim, você poder fazer o bem para ambos, né? No meio termo, você poder fazer o bem, né? Sem olhar quem. E interessante também que o senhor Nivaldo fala muito como nós podemos reparar nossas faltas, né? Se aquele com quem nós somos devedores já não está mais aqui. Sim, através da prece, daquela prece reconfortadora, e também fazendo bem Pro outro. para o outro. Então você já está minimizando, né? Boa parte da. É filho de Deus do mesmo jeito, né? O outro é filho de Deus do mesmo jeito. Muito bem colocado. Muito bem colocado. Não. Dá o microfone. Né? Oração, ela então, A vida dela é uma oração, né? Não transforma a oração em algo mecânico, né? É. Não, é que o importante é a gente ter essa consciência de que Deus não quer ninguém sofrendo, né? Deus quer que nós vamos nos desenvolvendo cada vez mais. Nós sofremos porque nós nos recusamos a aprender de outra maneira. É a última instância. Então foi a última maneira que Deus arrumou para nos fazer aprender alguma coisa. É a mesma coisa quando você fala para uma criança, olha, isso aqui não pode, por causa disso, disso, disso. Isso aqui também não pode, olha, se você não, eu vou ter que voltar, estou te avisando. Então, depois que você falou 10 vezes e não tem outro jeito, você fala, olha, então você vai ficar umas 2 horas sentado aí pensando no que você fez. Entendeu? E aí você vai, não, mas posso ligar a televisão? Não, não pode. Posso ir brincar com meus amigos? Não, desculpa, mas vai demorar ainda. Posso fazer tal coisa? Não pode. Você está fazendo a criança sofrer na ótica dela. Mas na ótica maior, você está ensinando ela. Você está preparando ela para um futuro. A parábola dos talentos, ela dizia o seguinte: foste fiel nas pequenas coisas, sobre o muito eu te colocarei. É a mesma coisa. A obra de Deus, ela precisa de trabalhadores capacitados. Se hoje nós não conseguimos lidar com essas pequenas coisas, ou seja, ser fiel no pouco, essas coisas que nos afligem hoje são coisas pequenas, levando em consideração a eternidade, né? O que somos espíritos imortais. Então são coisas muito pequenas e que no tempo da nossa vida isso vai se diluir e vai sumir. Mas nós nos recusamos a ser fiéis nas pequenas coisas. Então, como é que Deus pode nos colocar sobre as grandes, ou seja, confiar grandes tarefas, confiar missões mais complicadas para nós, se nós não somos fiéis nem nas pequenas coisas? Então, quando nós conseguirmos transpor esses desafios de hoje, outros desafios maiores vão chegar. E nós vamos ter que superar desafios cada vez maiores. Até que talvez um dia possamos morrer crucificados num planetinha de provas e expiações, em prol dos nossos semelhantes que nós tanto amamos. Não é? Mais ou menos assim. Representa evolução. Evolução. Vai superando, mas vai também evoluindo. Sim. Vai ficando com o perispírito bonito. Vai ficando com o perispírito luminoso, levinho. Só sofrimento. Não, lógico que não. E o Kardec, ele, no Livro dos Espíritos, ele codificou isso de uma maneira muito clara. Que a felicidade do espírito está na razão da sua evolução.
Então você vê que os mundos felizes, dois mundos depois do expiação e provas. Né? Ainda tem que passar o de regeneração, onde a gente ainda acerta um pouco as arestas, depois é que vão vir os mundos felizes. Ou seja, não tem como o espírito ser verdadeiramente feliz se ele não tem evolução. Porque aí é a felicidade do mundo. A felicidade do mundo aqui é transitória. Então não adianta. A felicidade da evolução do espírito, que decorre do desenvolvimento espiritual, tanto do lado moral quanto do lado do conhecimento, essa é a felicidade eterna. Essa é a felicidade que nós vamos conseguir para toda a vida, para toda a nossa existência. E é essa que nos vai fazer realmente felizes. Tem uma mensagem, você falou muito sobre o sofrimento, né? É que a mensagem é não desfalecer, né? Aí tem uma mensagem não sei se é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o esquecimento do passado. E tem um trecho ali bem interessante, que fala assim, não importa o passado, se hoje você se sente punido, você está sendo punido é porque fez o mal. Então assim, também precisa reparar o efeito. Né? Essa é a diferença de ação e reação e causa e efeito, né? Na física, por exemplo, ação e reação são coisas simultâneas. Então, se eu empurro o Bellini me empurra. São coisas que acontecem simultaneamente. A lei de causa e efeito, não. O efeito está acontecendo hoje, mas a causa pode estar lá atrás. Essa é a diferença, né? Basicamente a diferença. Obrigado a vocês. Bom, então vamos convidar o Silvio aqui para fazer as vibrações para nós agora. Nesse momento de paz, de amor e harmonia, nós vamos elevando nosso pensamento a Deus, a Jesus, e transmitindo aquilo que é de melhor em nós, para a confraternização entre os povos, para o nosso Brasil, para os seus dirigentes. Liberemos pelos hospitais, pelos orfanatos, pelos asilos, para aqueles que se encontram ao relento, que todos recebam o nosso abraço fraterno. Nós vibramos pelas casas onde se encontra Jesus, essas casas de oração, transmitindo muito amor, muita paz, muito carinho e ensinamentos. Nós vamos vibrando pelos nossos inimigos, para que num futuro muito próximo eles possam se tornar os nossos amigos. Vamos vibrando para os suicidas, para aqueles que se encontram em desespero, que todos recebam a paz. Vamos imaginando agora o nosso lar, todos aqueles que convivem conosco, que possam receber muita luz, muita paz. Vamos vibrando para aqueles que nos são queridos, aqueles que já se antecederam à pátria espiritual, e aqueles também que estão ainda nessa jornada aqui conosco. Que todos estejam com Jesus. Ó Mestre, pedimos humildemente que permita vibrarmos por nós mesmos. Graças a Deus. Graças a Deus. Em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, o Divino Mestre Amigo, em nome de nossa Mãe Maria e dos mentores espirituais aqui presentes, nós agradecemos por tudo e pedimos licença para encerrarmos essa parte dos trabalhos. Graças a Deus.